Bom dia, meus queridos. Eu estou certo que alguns dos fãs mais ávidos do Forja Natalense notaram que domingo passado novamente o canal não teve vídeo. Eu quero pedir perdão aos senhores que estavam esperando algum projeto e não o assistiram, mas o que importa é que eu estou em casa novamente, de volta à minha oficina e de volta aos trabalhos normais. Eu estava há algum tempo bem interessado em forjar um machado mais do zero possível, sem aproveitar o olhar, mas ainda assim usando alguma coisa que fosse sucata. Então, inspirado no meu vídeo do corte quente, hoje eu vou forjar uma machadinha usando um espeto de picareta. Então, para começar esse projeto, eu já acendi a minha forja e também separei os meus tenazes. O primeiro tenaz que eu vou usar é um tenaz boca de lobo. E a playlist, no caso, o link para a playlist com todos os vídeos de tenaz que eu fiz aqui no canal estará no card na descrição. Mas enfim, vamos embora! O primeiro passo para forjar qualquer ferramenta de olhar é fazer o furo, que será o olhar da ferramenta. E para isso eu vou usar, adivinha, um furador de olhar, que eu forjei aqui no canal também. Eu não vou deixar link, mas se você quiser ver, você procura aí. O que eu vou deixar link para, no caso, é a série onde eu construí esse martelete de pedal. Ele tem uma marreta de 10 kg e foi construído todo do zero. A série da construção dele tem uns 4 ou 5 vídeos e sinceramente é a série mais importante que eu já fiz aqui no canal, então clica aí se você quiser assistir. Mas chega de papinho. Enquanto eu estava fazendo essa propaganda dos meus vídeos antigos, eu estava fazendo o furo que se tornará o olhar dessa ferramenta, dessa machadinha. E uma técnica muito importante para garantir que o seu olhar fique o mais centralizado e reto possível é ir constantemente furando a barra, no caso, virando a barra que está sendo furada. Isso acontece porque é natural que você tenda a pender a sua mão para um lado e para outro, o que no caso faria que o seu olhar ficasse bastante torto. Virar a barra de um lado para o outro faz com que você essencialmente anule esse erro humano errando para os dois lados. Então, depois de furar metade da espessura da barra por um lado e metade da espessura da barra pelo outro lado, eu vou fazer com que esses dois furos se encontrem no meio, finalizando o furo do olhar da minha ferramenta. E é interessante chamar a atenção para a única perda de material que eu vou ter, que é esse plugzinho, essa fitinha de aço aí, que é o negativo da minha punção. Eu só perco essa quantidade de aço usando a técnica do puncionamento, em contrapartida a quantidade bem maior de aço que eu perderia se eu, por exemplo, furasse com uma furadeira o olhar dessa machadinha. Mas enfim, rapaziada, naturalmente depois de fazer o furo do olhar, o próximo passo seria alargar e dar formato a esse furo. Acontece que o meu formador de olhar ainda não estava cabendo no furo, o que me obrigou a usar o furador mesmo para dar uma alargadinha de leve, só o suficiente para o formador poder entrar e finalizar o trabalho. Antes de continuar o projeto, eu vou trocar a matriz do meu martelete para uma matriz um pouco mais alta. Essa matriz fininha que eu estava usando antes é ideal para usar com ferramenta de topo, mas já que eu não vou mais usar ferramenta de topo, eu vou usar a matriz principal, por assim dizer. Na verdade, eu menti para vocês, eu vou usar sim uma ferramenta de topo, mais uma ferramenta de topo específica para usar exatamente com essa matriz. Essa ferramenta é basicamente uma barrinha de aço 1045 de 16 mm que eu uso como se fosse uma meia cana. Serve ao mesmo propósito que serviria a pena de um martelo. E nesse processo específico, depois de passar a forma de olhar pelo olhar do meu machado, eu vou usar essa ferramenta para esticar as bochechas do machado nesse caso. Mas eu tenho que confessar aos senhores que esse processo não deu exatamente certo. As bochechas são a parte exterior ao olhar e eu queria que elas ficassem bem largas para que quando o cabo entrasse no olhar, ele tivesse bastante material onde agarrar, para que a cabeça ficasse muito bem presa ao cabo. Mas infelizmente, muito provavelmente decorrente do processo de forjamento de furação do olhar, usando a punção, essa porção do machado ficou um pouco fina demais e acontece que eu não consegui esticar essa bochecha tanto quanto eu queria. Nos próximos projetos de machado eu vou tentar resolver esse problema. Mas enfim, eu tava com um pouco de saudade de fazer um forjamento manual mais pesado e eu também nunca tinha usado a minha marreta de pena de 2 kg. E juntando essas duas coisas, eu percebi que essa era a situação perfeita para eu usar minha marreta de pena para esticar a lâmina do meu machadinho. Foi bom enquanto durou, mas chegou a hora de mudar para minha marreta de ferreiro. A marreta de ferreiro tem uma face um pouco abaulada, que é perfeita para retirar as marcas de forjamento da pena de um martelo de pena. Esse martelo, inclusive, eu fiz aqui no canal. Se vocês quiserem ver como foi que eu forjei ele, o link vai estar no card na descrição, como de costume. Eu, inclusive, estou precisando de um martelo de ferreiro um pouco mais pesado, então deixem na descrição se vocês querem ver um outro vídeo meu forjando um martelinho desse. Eu estou bastante empolgado para fazer esse projeto. Mas enfim, meus queridos, o forjamento grosseiro já está praticamente finalizado, o que nos leva ao processo final de alinhamento do machado. Para isso eu estou usando a minha marreta de pena reta, que inclusive foi um presente do meu amigo Marcelo. Valeu, Marcelão, tamo junto. O contato dele vai estar aí na tela e também na descrição do vídeo. E agora sim, vamos para o último processo de forjamento, que é a cunhagem do machado.
Para isso eu estou usando o cunho que eu forjei aqui no canal, no caso eu fiz ele aqui no canal a partir de uma mola espiral. E esse cunho ele carimba qualquer coisa que eu esteja forjando a quente com um solzinho pequenininho que é a logo da Forja Natalense. Se você quiser ver como foi que eu fiz isso aí, procurando no canal que você vai encontrar. E com tudo já devidamente forjado, vamos para o tratamento térmico, começando pela normalização, que consiste em aquecer essa machadinha e deixar ela resfriar até perder incandescência pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Eu deixei 3 vezes antes de fazer uma têmpera integral em óleo diesel. A têmpera que consiste em aquecer a lâmina até a temperatura crítica e resfriá-la rapidamente em água ou em óleo. E depois de 1 hora no forninho elétrico a 210 graus, é assim que o machadinho ficou. Esse processo se chama revenimento e é essencialmente o alívio de dureza e também alívio de tensões no aço, o que deixa ele um pouco mais resistente a impacto, ou bastante resistente a impacto, e também muito menos propenso a quebrar. E a primeira coisa que eu fiz com ele ao sair do forno foi escovar ele todo com a escova de aço na minha esmerilhadeira para retirar a oxidação da forja, chamada carepa, porque essa carepa agride bastante as lixas da próxima ferramenta que é para onde eu vou levar esse machadinho, que é a minha lixadeira de cinta. Lixa para lixadeira só vende na internet e o frete é caro porque eu sou do Nordeste. Então é melhor tomar esse tempinho para retirar a carepa. Mas enfim, queridos, o processo de usinagem, no caso de lixamento grosseiro desse machadinho, não tem muito segredo. O único cuidado que eu posso chamar aos senhores a tomar é estar constantemente resfriando o machado, porque ele já foi temperado, ou seja, ele já sofreu tratamento térmico e esquentar ele demais poderia bagunçar esse tratamento térmico. Então esteja constantemente resfriando ele em um balde de água. E agora os senhores vão ver um outro erro que eu cometi no meio desse projeto. Como vocês podem ver, o formato do machado estava ficando, na realidade, bem legal. E estava inclusive dando para notar que ele, em algum momento da vida dele, foi um espeto de picareta, mas eu, por algum motivo, decidi cortar parte desse espeto. Foi uma burrice realmente sem tamanho, visto que o machadinho ficou completamente desproporcional depois disso. Mas enfim, aconteceu e é isso, a vida que segue. Depois disso, evidentemente que eu voltei para minha lixadeira de cinta, onde eu tive que gastar bastante lixo para refinar o formato desse espeto, que agora era basicamente reto na ponta. Além disso, eu usei bastante um dos roletes da minha lixadeira como se fosse uma rodinha de contato para acessar as curvas do machado, e usei essa técnica aí de usinar o fio do machado na lateral da lixadeira de cinta e não com o machado apontado para cima, por assim dizer, porque isso torna o processo de finalização de acabamento manual do machado muito mais simples, ou devo dizer, inexistente. E depois de mais de 7 minutos de vídeo, a cabeça do machado está pronta, o que nos leva ao próximo passo lógico, que é fazer o cabo desse machado. Para fazer esse cabo eu vou usar um pedacinho dessa ripa aí, dessa linha na realidade de Angelim, só porque ela é um pouco mais larga e eu posso desenhar um pouco mais o formato desse machado, no caso do cabo desse machado, que eu quero que seja bem curvo. E todo o formato desse cabo será feito basicamente na lixadeira de cinta, usando uma lixa grão 50. Essa é uma lixa cerâmica normal, mas que inclusive está bastante velha e não está tão gasta assim, porque ela é uma lixa que eu separei especificamente para uso em madeira. Lixas cerâmicas sendo usadas em madeira duram praticamente para sempre, o que é muito bom do ponto de vista de um forjador de machados que tem que fazer esses cabos com bastante frequência. Mas enfim, esse processo novamente não tem lá muito segredo. A única dica que eu posso dar aos senhores é usar as quinas da lixa para acessar essas curvas um pouco mais abertas e de novo o rolete da lixadeira como se fosse uma rodinha de contato para deixar o formato do cabo um pouquinho mais fluido. Eu também estava tomando bastante cuidado para não retirar material demais da madeira, inclusive a lixadeira estava numa rotação relativamente baixa, porque eu queria retirar pouco material e estar constantemente testando a pegada desse cabo na minha mão. Se você retirar material demais e fizer um cabo muito fino, ele vai ficar bem desconfortável e não tem como resolver esse problema, o cabo já está basicamente estragado. Um outro cuidado muito importante que você tem que ter na lixadeira é a usinagem da porção do cabo que vai ficar dentro do olhar do machado. Na usinagem dessa porção específica você tem que ser especialmente conservador, porque esse encaixe tem que ser muito bem feito. Então eu só retirei material do cabo até o cabo quase encaixar dentro do olhar, ele nem chegou a entrar, porque o encaixe fino eu vou fazer à mão usando uma grosa na minha bancada para garantir um encaixe muito bem justo. E falando em encaixe, para garantir que o encaixe da cabeça no cabo do machado fique extremamente forte, eu vou arredondar as quinas do olhar. O forjamento e a usinagem deixaram essas quinas muito vivas e essas quinas vivas podem acabar machucando a madeira, marcando ela e enfraquecendo o cabo do machado. Então eu vou fazer esse arredondamento usando a minha retificadeira. E o processo de encaixe final do cabo é relativamente simples, é só você martelar ele no lugar, no caso por dentro do olhar do machado, depois separar os dois, ver no cabo onde a cabeça marcou a madeira e terminar de lixar ela usando uma grosa ou uma lixa grossa. Quando você fizer isso várias e várias vezes, ao fim desse processo, o encaixe dessas duas partes vai estar essencialmente perfeito. E estando agora na reta final do projeto, é natural que esteja na hora de dar acabamento em tudo. Para dar acabamento na cabeça do machado, já que ele vai ficar para mim mesmo, eu vou só lixar ele até a lixa grão 120 na lixadeira de cinta, e o cabo eu vou lixar apenas para a lixa grão 80, mas manualmente, nesse caso sem usar a lixadeira.
E agora vamos finalmente à montagem final, com todas as peças já separadas e finalizadas. Basta juntar tudo e arrematar esse projeto. O primeiro passo é encaixar bem apertadinho a cabeça do machado no cabo. Para isso eu vou usar a minha morsa e o auxílio de uma marretinha bem leve e de ferro fundido. Eu não sei se isso é tão importante assim como eu estou fazendo suar, mas eu acho que é, porque o ferro fundido ele é um pouco mais macio do que o aço temperado. Eu acho que isso ajudou a madeira a não trincar com tanta facilidade. E sim, eu posso estar falando besteira, eu nem sei porque eu falei isso, mas enfim. O próximo passo vai ser usar uma faquinha ou um formão para rachar essa partezinha de madeira aí do cabo, para que depois eu insira nessa rachadura a cunha de madeira. Dessa forma arrematando essas duas peças muito bem presas juntas. E depois de cortar o excesso da cunha aí de madeira no topo do cabo, a parte útil, no caso de utilização do machado, está pronta. Mas para proteger o cabo da umidade do ar e também da sujeira das minhas mãos, além de dar um clipe muito legal pro vídeo, eu vou passar um pouquinho de óleo, nesse caso azeite, em todo o machado. E quando eu digo que é em todo o machado, é em todo o machado mesmo, inclusive na parte de aço e também nesse restinho aí dentro do olhal. E então depois de passar óleo em tudo, foi assim que o nosso machado ficou. Quando eu terminei o projeto, eu olhei para esse machado e na realidade achei ele bem feio, porque na minha cabeça ele estava muito desproporcional, o que ainda é verdade, ele continua estando bastante desproporcional, mas quanto mais eu olho para ele, mais eu acho que ele ficou bonito. Estou bem satisfeito com o meu forjamento, apesar dessa falha aí que ficou, não sei porque, esse quadradinho esquisito no olhar, é um defeito que está me deixando bem relutante de vender esse projeto, então eu acho que ele vai ficar comigo. Mas o machado ficou bem resistente, o espeto ficou muito massa, o cabo ficou bastante bonito e eu estou bem satisfeito no final das contas. Esse foi o vídeo de hoje, meus amigos, espero que vocês tenham gostado, valeu!